A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes por não terem filhos, mais infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, eles tentaram de tudo, mas sem nenhum resultado. Com o tempo, porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi magnífico. Foram escolhidas como madrinhas para a princesa todas as fadas que puderam ser encontradas no país. Elas eram 7, para que cada uma concedesse um dom à princesa, segundo o costume daquela época, a fim de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis. Após a cerimônia, todos retornaram ao palácio do rei, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, e o lugar de cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço contendo uma colher, um garfo e uma faca de ouro puro, ornamentados com diamantes e rubis. Porém, enquanto elas se sentavam, chegou uma velha fada, que não tinha sido convidada, pois pensavam que ela estivesse morta ou enfeitiçada, visto que não saía da torre onde vivia por mais de 50 anos. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela à mesa, mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas. A velha fada julgou que foi tratada com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Por não terem filhos, uma das jovens fadas, infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, lado dela, eles tentaram de seus resmungos e temeu que ela pudesse lançar algum feitiço contra a jovem princesa. Porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi levantaram da mesa, ela correu e se escondeu atrás das madrinhas para a princesa. Ela seria a última a falar e poderia reparar no país, o máximo que pudesse, para que cada uma que a velha fada viesse a fazer. Segundo o costume daquela época, as fadas começaram a conceder seus dons a imagináveis. Após a cerimônia, a mais jovem lhe prometeu que ela seria a mulher mais bonita do mundo. Um grande banquete havia sido preparado para as fadas. Prometeu que ela teria a mente de um anjo. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, cada movimento seu seria gracioso. Cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço com perfeição, uma colher, a quinta, um garfo e uma faca de ouro cantaria como um ornamentados com diamantes e rubis. Prometeu que ela tocaria qualquer instrumento da forma mais bela possível. Chegou uma velha fada, a vez da que velha não tinha sido convidada, balançando a cabeça mais de perversidade do que de velhice, visto que não ela saia da torre onde vivia mais de 50 anos e morreria com a ferida. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela aquele terrível presságio. Mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas. A velha fada julgou que foi tratada com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Uma das jovens fadas, que estava ao A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes por não terem filhos, mais infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, eles tentaram de tudo, mas sem nenhum resultado. Com o tempo, porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi magnífico. A Bela foram escolhidas como madrinhas para a princesa, um rei e uma rainha todas que eram fadas muito que puderam ser encontradas no país, mas elas eram 7 do que palavras para podem que cada uma concedesse um dom à princesa. Promessas, segundo o costume daquela época, eles tentaram de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis.
Com o tempo, após a cerimônia, tiveram uma filhinha. Retornaram ao palácio do rei, foi magnífico, onde um grande banquete havia sido preparado. Foram escolhidas como madrinhas para a princesa. A mesa foi posta de forma puderam ser encontradas no país, e o lugar de cada uma estava marcado para com que cada uma concedesse um dom à princesa, uma colher, segundo o costume daquela época, de ouro puro, a fim de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis. Porém, após a cerimônia, enquanto elas se sentavam, todos retornaram ao palácio do rei, fada, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas. Que ela estivesse morta ou enfeitiçada. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, vivia por mais e o lugar de cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço contendo uma colher, um lugar para ela, e uma faca de ouro puro, já não havia possibilidade de com diamantes e rubis de ouro maciço como o das outras, porém, pois apenas sete haviam sido feitos especialmente para sete fadas, que não tinha sido convidada. A velha fada julgou que foi tratada que ela estivesse morta ou palavras de ameaça entre os dentes. Não saía da torre onde vivia uma das por mais de 50 anos, que estava ao. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela à mesa, mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das temeu que ela pudesse lançar algum feitiço contra a jovem especialmente para as sete fadas. Por isso, a velha fada levantaram da mesa com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Ela seria a última a falar e poderia reparar, o máximo que pudesse, qualquer mal que a velha fada viesse a fazer. Enquanto isso, as fadas começaram a conceder seus dons à princesa. A mais jovem lhe prometeu que ela seria a mulher mais bonita do mundo. A segunda fada prometeu que ela teria a mente de um anjo. A terceira prometeu que cada movimento seu seria gracioso. A quarta prometeu que ela dançaria com perfeição. A quinta prometeu que ela cantaria como um rouxinol. A sexta prometeu que ela tocaria qualquer instrumento da forma mais bela possível. Então chegou a vez da velha fada. Balançando a cabeça mais de perversidade do que de velhice, ela disse que a princesa furaria a mão numa roca de fiar e morreria com a ferida. O país inteiro estremeceu ao ouvir aquele terrível presságio. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes por não terem filhos, mais infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, eles tentaram de tudo, mas sem nenhum resultado. Com o tempo, porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi magnífico. Foram escolhidas como madrinhas para a princesa todas as fadas que puderam ser encontradas no país. Elas eram 7, para que cada uma concedesse um dom à princesa, segundo o costume daquela época, a fim de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis. Após a cerimônia, todos retornaram ao palácio do rei, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, e o lugar de cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço contendo uma colher, um garfo e uma faca de ouro puro, ornamentados com diamantes e rubis. Porém, enquanto elas se sentavam, chegou uma velha fada, que não tinha sido convidada, pois pensavam que ela estivesse morta ou enfeitiçada, visto que não saía da torre onde vivia por mais de 50 anos. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela à mesa, mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas. A velha fada julgou que foi tratada com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Por não terem filhos, uma das jovens fadas, infelizes do que palavras podem descrever. Promessas,
peregrinações. Lado dela, eles tentaram de seus resmungos e temeu que ela pudesse lançar algum feitiço contra a jovem princesa. Porém, tiveram uma filhinha. Assim que elas se levantaram da mesa, ela correu e se escondeu atrás como madrinhas para a princesa. Ela seria a última a falar e poderia reparar o máximo que pudesse, para que cada uma que a velha fada viesse a fazer. Segundo o costume daquela época, as fadas começaram a conceder seus dons imagináveis. Após a cerimônia, a mais jovem lhe prometeu que ela seria a mulher mais bonita do mundo. Um grande banquete havia sido preparado para as fadas. Prometeu que ela teria a mente de um anjo. A mesa foi posta de forma magnífica para que cada movimento seu seria gracioso. Estava marcado com um estojo de ouro maciço com perfeição, uma colher, a quinta, um garfo e uma faca de ouro cantaria como um ornamentados com diamantes e rubis. Prometeu que ela tocaria qualquer instrumento da forma mais bela possível. Chegou uma velha fada, a vez da que velha não tinha sido convidada, balançando a cabeça mais de perversidade do que de velhice, visto que não ela saia da torre onde vivia por mais de 50 de fiar e morreria com a ferida. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela aquele terrível presságio. Mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas. A velha fada julgou que foi tratada com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Uma das jovens fadas, que estava ao A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes por não terem filhos, mais infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, eles tentaram de tudo, mas sem nenhum resultado. Com o tempo, porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi magnífico. A Bela foram escolhidas como madrinhas para a princesa, um rei e uma rainha. Todas que eram as fadas muito que puderam ser encontradas no país, mas elas eram 7 do que palavras para podem que cada uma concedesse um dom à princesa. Promessas, segundo o costume daquela época, eles tentaram de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis. Com o tempo, após a cerimônia, tiveram uma filhinha. Retornaram ao palácio do rei. O batizado foi magnífico, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas como madrinhas para a princesa. A mesa foi posta de forma magnífica ser encontradas no país, e o lugar de cada uma estava marcado para que cada uma de ouro maciço contendo uma colher, segundo o costume daquela época, de ouro puro, a fim de que ela tivesse todas com diamantes e rubis imagináveis. Porém, após a cerimônia, enquanto elas se sentavam, todos retornaram ao palácio do velha fada, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas. Que ela estivesse morta ou enfeitiçada. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, vivia por mais e o lugar de cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço contendo uma colher, um lugar para ela e uma faca de ouro mas já puro, não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras. Porém, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas, que não tinha sido convidada. A fada julgou que foi tratada que ela estivesse morta ou palavras de ameaça entre os dentes. Não saía da torre onde vivia uma das por mais de 50 anos, que estava ao. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela à mesa, mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das temeu outras, que ela pudesse lançar algum feitiço contra a jovem especialmente para as 7 fadas. Por isso, a velha fada levantaram da mesa, com desprezo ela correu e se escondeu atrás das cortinas. Entre os dentes. Ela seria a última a falar e poderia reparar, o máximo que pudesse, qualquer mal que a velha fada viesse a fazer. Enquanto isso, as fadas começaram a conceder seus dons à princesa. A mais jovem lhe prometeu que ela seria a mulher mais bonita do mundo. A segunda fada prometeu que ela teria a mente de um anjo. A terceira
prometeu que cada movimento seu seria graciosos. A quarta, prometeu que ela dançaria com perfeição. A quinta, prometeu que ela cantaria como um rouxinol. A sexta, prometeu que ela tocaria qualquer instrumento da forma mais bela possível. Então chegou a vez da velha fada. Balançando a cabeça mais de perversidade do que de velhice, ela disse que a princesa furaria a mão numa roca de fiar e morreria com a ferida. O país inteiro estremeceu ao ouvir aquele terrível presságio. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes por não terem filhos, mais infelizes do que palavras podem descrever. Promessas, peregrinações, eles tentaram de tudo, mas sem nenhum resultado. Com o tempo, porém, tiveram uma filhinha. O batizado foi magnífico. Foram escolhidas como madrinhas para a princesa todas as fadas que puderam ser encontradas no país. Elas eram 7, para que cada uma concedesse um dom à princesa, segundo o costume daquela época, a fim de que ela tivesse todas as perfeições imagináveis. Após a cerimônia, todos retornaram ao palácio do rei, onde um grande banquete havia sido preparado para as fadas. A mesa foi posta de forma magnífica para elas, e o lugar de cada uma estava marcado com um estojo de ouro maciço contendo uma colher, um garfo e uma faca de ouro puro, ornamentados com diamantes e rubis. Porém, enquanto elas se sentavam, chegou uma velha fada, que não tinha sido convidada, pois pensavam que ela estivesse morta ou enfeitiçada, visto que não saia da torre onde vivia por mais de 50 anos. O rei ordenou que fosse arranjado um lugar para ela à mesa, mas já não havia possibilidade de lhe dar um estojo de ouro maciço como o das outras, pois apenas 7 haviam sido feitos especialmente para as 7 fadas. A velha fada julgou que foi tratada com desprezo e murmurou palavras de ameaça entre os dentes. Uma das jovens fadas, que estava ao